Olá pessoal, bom, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da lógica de predicados. No vídeo anterior e nos nossos encontros anteriores, nós abordamos a lógica de predicados a partir de um aspecto mais intuitivo, não formal. O que é que nós vamos ver nesse vídeo agora? Nós vamos ver um conjunto de definições extremamente formais, que apresentam alguns componentes que a gente conversou assim rapidamente sobre eles, né, a partir de uma perspectiva mais informal, só que agora a gente vai definir eles a partir de um rigor maior, que é o rigor que deve existir em toda e qualquer definição matemática. Bem, vocês vão ver que essas definições elas são muito precisas. Então, tudo aquilo que a definição coloca dizendo que né, é porque é. Então, aquilo que não se enquadra na definição, você não deve considerar, certo? Então, uma vez que você observa bem, que você atenta bem para o texto da definição, você vai ter muito mais facilidade de compreender a utilização desses termos, né, desses objetos que a gente vai, com certeza, fazer uso deles no futuro, ao longo do nosso estudo da linguagem, da lógica de predicados. Bem, vamos passar aqui para a nossa lousinha digital para a gente poder já tomar conhecimento de alguns desses termos, beleza? Bem, nós temos aqui algumas definições importantes e assim como foi anteriormente, né, no estudo da lógica proposicional, nós começamos estudando quem? O alfabeto. Então, o alfabeto, né, é a primeira componente de uma linguagem que a gente costuma estudar, certo? Assim como aconteceu quando vocês foram alfabetizados, né, que a primeira coisa que nos é apresentada é o alfabeto da língua portuguesa, né, nós também conhecemos inicialmente o alfabeto da linguagem da lógica proposicional e agora que a gente está estudando lógica de predicados, vamos ser apresentados ao alfabeto da linguagem da lógica proposicional. Bem, assim como o alfabeto da linguagem da lógica proposicional, na lógica de predicados nós também temos símbolos de pontuação. Coincidentemente, os mesmos símbolos de pontuação que nós trabalhamos anteriormente. Alguns autores, além dos parênteses, costumam incluir também os colchetes, certo? Eu particularmente gosto muito de utilizar colchetes também, porque ele acaba facilitando um pouquinho a organização das formas, beleza? Bom, então, uma vez que nós vamos começar a conhecer primeiro o alfabeto da linguagem da lógica de predicados, vamos atentar aqui para os nossos componentes, certo? Bem, gente, então, símbolo de pontuação já está ok. Vamos agora continuar aqui. Conjunto enumerável de símbolos de variáveis. Gente, quando vocês encontrarem uma expressão como essa daqui, conjunto enumerável de símbolos de variáveis, certo? Vou ligar aqui a canetinha. Bom, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Um conjunto enumerável, ele é um conjunto que você pode pegar os seus elementos e enumerar cada um deles. Ou seja, eu posso ter uma variável x, y, z, x1, x2 e indefinidamente, certo? Aqui ficaria mais completo essa definição se eu tivesse colocado conjunto enumerável e infinito, né, de símbolos de variáveis. Bem, as variáveis é um dos elementos que não existia no nosso estudo da lógica proposicional. Na lógica proposicional, vocês devem estar lembrados que nós trabalhávamos com as variáveis proposicionais, que eram os símbolos proposicionais, P, Q, R, S, certo? E que tinham um valor de verdade, né, específico, verdadeiro ou falso, tá bom? Bom, só que aqui na lógica de predicados, o conceito de variável ele é muito mais amplo do que o conceito de variável proposicional que nós estudamos na lógica proposicional. Essas variáveis que nós estamos trabalhando aqui na lógica de predicados, elas vão simbolizar, vão representar elementos de um determinado domínio do discurso ou conjunto universo que a gente estudou no vídeo passado, tá bom? Então, as variáveis em geral são letras minúsculas. Em geral, os autores costumam utilizar o x, y, z e w e respectivos índices, né, como por exemplo x1, y2 e por aí vai. Bem, temos um outro conjunto enumerável e infinito, né,
que é um conjunto enumerável de símbolos de funções. Gente, assim como você compreende função tanto do ponto de vista de programação que você já estudou ou as funções do ponto de vista matemático, as funções na linguagem da lógica de predicados se comportam do mesmo jeito. Ou seja, você vai ter aqui um símbolo funcional qualquer, um f qualquer, e dentro dele uma variável, né? No caso aqui um símbolo de variável que a gente já começou a trabalhar aqui, né? Que vai representar um valor de entrada e essa função ela vai ter um valor de saída. Ou seja, uma função ela sempre vai retornar um valor, tá certo? Bem, uma função também pode ter como entrada uma outra função. Isso aqui vocês estudaram no ensino fundamental, né? No caso são as funções compostas, tá certo? E daqui a pouco vocês vão entender melhor isso daqui, beleza? Bem, uma função ela tem uma aridade, né? No caso aqui essa função f ela tem aridade 1, então ela é unária. Essa daqui também tem aridade 1, mas eu poderia ter aqui uma função g, x, y, então ela teria uma aridade 2, né? Então seria binária. Então eu posso ter funções que sejam n-áreas, então eu posso ter aqui x1 até um xn qualquer, tá certo? Bem, uma função que tem aridade 0, certo? Ela é vista como uma constante, tá bom? Então no caso aqui, vamos supor um a, eu tenho aqui a constante a, ela pode ser encarada, pode ser vista como sendo uma função de aridade 0. Então, não precisa a gente definir constante aqui no alfabeto da linguagem da lógica de predicados, porque nós sabemos que uma função com aridade 0 é uma constante, tá bom? Bem, continuemos aqui. Temos um outro conjunto, é o conjunto enumerável de símbolos de predicados. Olha aqui a palavra predicado aparecendo mais uma vez para a gente já viu o que é um predicado no vídeo passado, né? Então dispensa apresentações. Os predicados eles vão ser simbolizados com letras maiúsculas. Em geral, se utiliza as letras P, Q, R e S e respectivos índices, né? P1, Q2, S1, S2 e por aí vai. Por quê? Porque os símbolos de predicados eles também são enumeráveis, mas são infinitos. Então, esses três conjuntos, conjunto enumerável de símbolos de variáveis, conjunto de funções e o conjunto de predicados, todos os três são conjuntos infinitos. Eu tenho infinitos símbolos de variáveis, de funções e de predicados. Bem, mais uma vez nós temos aqui os nossos conectivos. E nesse caso, o autor do livro que eu estou utilizando para montar essa aula, ele considera apenas os conectivos da negação e da disjunção. Isso tem algum problema? Não. Por quê? Porque no nosso estudo da lógica proposicional, eu falei para vocês dos chamados conjuntos de conectivos completos. Ou seja, os conectivos da negação e da disjunção, eles fazem parte desse tipo de conjunto. Ele é um conjunto completo. Por quê? Porque a partir desses dois conectivos, eu posso representar todos os demais conectivos. Ou seja, de uma certa maneira, eu não preciso dos conectivos da conjunção, da condicional e da bicondicional, se eu tiver esses dois conectivos aqui, porque ele é um conjunto de conectivos completo, tá bom? Mas nada impede que nas nossas fórmulas da linguagem da lógica de predicados, eu trabalho com os conectivos da condicional, da conjunção, eles vão aparecer. Mas para efeito de alfabeto da lógica de predicados, nós podemos considerar apenas esses dois conectivos aqui. E os demais conectivos seriam conectivos, digamos assim, derivados desses daqui, tá bom? Tá certo? Bem, e para finalizar, nós temos os quantificadores, que nós também já definimos eles no vídeo passado, que é o quantificador universal e o quantificador existencial. Bem, esses dois quantificadores são os quantificadores com os quais nós vamos trabalhar, tá certo? Entendido? Então, a definição do quantificador a gente já trabalhou no vídeo passado, beleza? Bem, agora a gente vai, uma vez que a gente entendeu o alfabeto da lógica de predicados, né? Chega a hora de nós conhecermos o que? As fórmulas, certo? E as fórmulas na lógica de predicados, elas são compostas de alguns outros elementos, além da fórmula em si, né? É preciso nós conhecermos inicialmente dois componentes, que é o que nós vamos ver agora. Vamos subir aqui um pouquinho a tela. Bem, gente, então vamos lá. As fórmulas. As nossas fórmulas, elas vão ser compostas por termos, certo?
e por átomos. Então, antes da gente ser apresentado a definição indutiva de fórmula, que é a definição que a gente vai trabalhar aqui, é importantíssimo que nós compreendamos o que são esses dois componentes. Bem, veja bem, o que são termos? Os termos são definidos da seguinte maneira. Variáveis são termos. Então, aqui é a primeira coisa que você precisa entender. Então, aquelas variáveis que a gente acabou de conhecer, elas são, dentro da perspectiva da fórmula, elas são termos, tá certo? Bem, se T1, T2 e Tn são termos e F, vejam que esse F tem um símbolozinho aqui em cima, que simbolizando o quê? Esse F ele está simbolizando uma função qualquer. É como se daqui fosse uma meta, é como se fosse não, isto é uma meta variável, certo? Vou só botar meta var, tá bom? E aí não cabe aqui. Então, aqui é um símbolo de variável que está simbolizando aliás, o símbolo de função está simbolizando uma função qualquer. Então, IF, um símbolo de função n-área, ou seja, pode ter uma aridade qualquer. Então, F, T1, T2 até Tn também é um termo. Ou seja, resumindo, o que são termos? São variáveis e são funções. As funções, elas podem, no caso aqui uma função n-área, ela tem aqui nos seus parâmetros os termos, que podem ser ou variáveis ou podem ser outras funções. Tá? Vejam que essa definição ela é bem completa, né? Então eu posso ter uma função que recebe outra função como parâmetro? Posso. Por quê? Porque uma função é um termo, certo? Entendido? Bom, dito isso, vamos agora para o nosso próximo componente, que são os átomos. Então, os símbolos proposicionais, que a gente viu anteriormente, né, P, Q, R, S, né, são átomos. Os símbolos proposicionais, gente, a gente pode encarar eles também como sendo predicados zeroários, ou seja, um predicado que não tem aridade nenhuma, tá certo? Então eu posso tranquilamente encarar um símbolo proposicional que a gente estudou na linguagem da lógica proposicional, certo? Como sendo um símbolo de predicado que não tem aridade nenhuma, tá certo? Então os símbolos proposicionais são átomos. Continuando aqui. Então, se T1, T2, Tn são termos, ou aqui os nossos termos aparecendo novamente, né, que a gente acabou de definir, e o P é um símbolo de predicado enário, certo? Lembrando que um predicado ele pode ser um predicado unário e ele pode ser um predicado enário, né? X1 até um xn aqui qualquer, certo? Tudo isso daqui são predicados válidos. Então, isso daqui, ó, esse P, observe que esse Pzinho está com um símbolozinho em cima, isso daqui também é uma meta variável, né, de acordo com o que a gente acabou de falar sobre as funções. Então, ele também é um átomo. Ora, então quer dizer que isso daqui é um átomo, isso daqui também é um átomo? Perfeitamente, certo? E como vocês sabem que os átomos não posso separar, não posso quebrar, né? Pelo menos o conceito da palavra átomo, lá dos gregos, né? Eu não posso pegar e desmembrar um símbolo de predicado, tá certo? Gente, então, uma vez compreendido aqui esses primeiros termos, né? Chega o momento da gente agora ser apresentado a definição indutiva de fórmula, tá ok? Vamos lá. Então, pessoal, vamos voltar aqui para a nossa lousa e agora compreender a definição indutiva de fórmula, certo? Da mesma forma que nós fomos apresentados a uma definição indutiva de fórmula da lógica proposicional, na lógica de predicados nós temos também a mesma situação. Vocês vão observar o seguinte, há algumas sutis diferenças. Primeiro, o primeiro item aqui, a primeira regra, certo? Nós temos aqui, deixa eu dar uma pausa. Bem, o primeiro item que nós temos aqui, né, diz o seguinte, que todo átomo é uma fórmula. A gente acabou de ver o que são átomos. Símbolos proposicionais são átomos, símbolos de predicados também são átomos, correto? Então, qual é a minha forma mais básica de uma fórmula? Ou é um símbolo proposicional ou um símbolo de predicados, beleza? Então, ali eu diria que nós temos uma fórmula atômica. A partir do uso
dos conectivos, nós vamos ter já uma fórmula que nós podemos chamar de fórmula molecular. Ou seja, eu pego aquela fórmula mais básica, aquele meu átomo, e adiciono conectivos ou adiciono outras fórmulas, e aí ela vai se expandindo e vai se tornando uma fórmula mais complexa. Então, se todo átomo é uma fórmula, joia, beleza. Então, se H é uma fórmula, então essa fórmula pode ser uma fórmula atômica, como essa daqui. Então, não H também é uma fórmula, certo? Então, vejam que nós temos aqui uma definição bem indutiva. Continuemos aqui. Se H e G são fórmulas, então H de junção G também é uma fórmula. Gente, aqui eu queria abrir um parênteses para o seguinte fato. Olha, nesse item 3, eu estou mencionando apenas o conectivo de junção, certo? E aí vocês podem estar se questionando, e cadê os outros conectivos? A negação, aliás, a condicional, a conjunção, a bicondicional, né? Não vamos entrar não na definição de fórmula, como eu havia falado para vocês anteriormente. No alfabeto da lógica de predicados, de acordo com o livro que eu estou usando para construir essa aula, o autor considera apenas esses dois conectivos para efeito de alfabeto, tá certo? Porque a gente sabe que ali é um conjunto completo de conectivos, correto? Então, nesse caso, os demais conectivos, as fórmulas com a condicional, com a conjunção, elas também são válidas, também são fórmulas, desde que H e G sejam fórmulas também, correto? Bem, para continuar aqui, item 4. Se H é uma fórmula e x é uma variável, veja que o x está com aquele símbolozinho indicando que ele é uma metavariável. Então, para todo x, h e existe x, h também são fórmulas, certo? Então, aqui nós temos o quê? A definição indutiva de como você pode construir uma fórmula. Então, a partir dessa definição indutiva, você será capaz de verificar se uma determinada fórmula é uma FBF ou não, certo? Lembrando que FBF quer dizer fórmula bem formada, tá bom? Então, toda vez que você estiver precisando verificar se uma determinada fórmula é ou não é uma fórmula válida, você vai recorrer a essa definição, tá certo? Claro que você não vai precisar o tempo todo estar pegando um papelzinho onde você anotou essa definição ou o livro, né, para poder checar. Isso daí vai acabar internalizando na mente de vocês. Bem, para finalizar essa parte, vamos aqui a um exemplo do que vem a ser uma fórmula. Essa fórmula aqui, como vocês podem observar, ela tem duas condicionais. Então, aqui é uma condicional em que o seu antecedente é essa subfórmula aqui, né, e o seu consequente é essa outra aqui. Bom, nós observamos que nesse caso aqui eu tenho um quantificador universal, né? Eu tenho aqui um predicado, eu tenho aqui um símbolo proposicional e tenho aqui um outro predicado, certo? Lembrando que a letra Q é a letra que nós utilizamos costumeiramente para simbolizar predicados, mas isso daqui também de repente poderia ser uma função, mas vamos assumir que seja um predicado, correto? Então aqui eu tenho um exemplo de uma FBF da lógica de predicados. Vejam que essa fórmula aqui, ela não fere nenhuma das regras da definição do que é uma fórmula, tá bom? Bem, então, dito isso, vamos avançar um pouquinho mais aqui no nosso estudo, porque existem alguns aspectos, uns detalhes muito importantes que não podem passar despercebidos. Bem, assim como nós podemos utilizar um conjunto completo de conectivos para representar todos os demais conectivos, nós poderíamos ter apenas um único quantificador, ou quantificador universal ou quantificador existencial, tá bom? Por quê? Porque existe uma correspondência entre os quantificadores. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhezinho aqui, ó. Então aqui nós temos o seguinte, ó. O quantificador universal, certo? Nosso quantificador universal, a gente pode até dizer que isso é uma equivalência, certo? Então, uma fórmula quantificada universalmente, ela é equivalente à negação de uma fórmula quantificada existencialmente com o seu predicado negado, correto? Então aqui eu tenho uma equivalência, tá certo? Então estou estabelecendo aqui uma equivalência entre, se eu tivesse somente o quantificador da existencial para poder trabalhar, né? Poderia trabalhar, quando eu precisasse quantificar algo universalmente, como é que eu ia fazer? Simples, você estabeleceria isso aqui, certo? E se eu tivesse somente o quantificador
universal para trabalhar. Como é que eu iria expressar uma fórmula, um conhecimento que precisa ser quantificado existencialmente? Eu utilizaria isso daqui, certo? Então, nós temos aqui a correspondência entre os quantificadores. Observem que nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que a quantificação universal, ou seja, para tudo x, h, né, ela é correspondente à negação. Né, vejam que eu estou negando toda essa forma aqui, ó, atenção para os parênteses. Né, aqui eu tenho um quantificador existencial e aqui eu tenho a negação dos predicados, certo? Da mesma forma que nós temos uma quantificação existencial, a correspondência dela com a quantificação universal é essa daqui, correto? Bom, nos exemplos ou nos exercícios nós vamos trabalhar isso com mais atenção, tá bom? Vamos aqui avançar um pouquinho. Bem, do ponto de vista sintático, é importantíssimo que nós compreendamos que toda fórmula ela é composta de uma fórmula, né? Subfórmulas. Subfórmula é um conceito que a gente viu anteriormente lá na lógica proposicional, mas aqui na lógica de predicados, além da subfórmula, nós temos também o subtermo e a subexpressão. Bem, essa definição também está bem fácil para a gente compreender. Olha, se eu tenho aqui uma fórmula E, né, e essa fórmula E ela tem uma variável x qualquer, certo? Então, esse x, nessa variável x, ele é um subtermo. Por que um subtermo? Porque a gente sabe que uma variável é um termo, uma função é um termo, tá certo? Então, aqui é um subtermo de E. Bom, se esse E for igual a uma função, então essa função aqui e todos os termos dela, né, são subtermos dessa expressão aqui, tá certo? Beleza? Continuemos aqui. Se o T1 é um subtermo de T2, agora preste atenção que aqui tem um detalhe muito capcioso. Então, se T1 é subtermo de T2 e T2 é subtermo de E, né, levando em consideração que E é uma expressão, uma fórmula, então T1 é subtermo de E. Observem aí que nós temos aquele caso de como se fosse um subconjunto, certo? A gente poderia até fazer um desenhozinho aqui, né? Vamos imaginar aqui que aqui eu tenho o E, né? Aí ele está dizendo que eu tenho aqui o T1, aliás, o T2, que é subtermo de E, e o T1, que é subtermo de T2. Observe que, pelo que a gente sabe da teoria de conjuntos, né, a continência, então se T1 é subtermo de T2 e T2 é subtermo de E, então T1 é subtermo de E. Beleza? Vamos avançar um pouquinho. Bem, se agora, fugindo um pouquinho aqui dos termos, vamos adiante, certo? Então, se o E é não H, se a fórmula é uma não H, então H e não H são subfórmulas de E. Ora, nós estamos vendo aí algo que a gente já viu lá na lógica proposicional. Quando eu dizia que toda fórmula é subfórmula dela mesma, certo? Isso está valendo para cá, ó, certo? Não H é subfórmula de H também. Assim como H, né, a fórmula H não negada é subfórmula. Bem, se é uma das subfórmulas, né, H conjunção G, H disjunção G, H condicional G e H bicondicional G, então todas elas são subfórmulas de E e H, G e E são subfórmulas também, certo? Usando o mesmo raciocínio que a gente aplicou lá na lógica proposicional. Bem, e para finalizar, nós temos aqui as questões relacionadas aos conectivos, aliás, aos quantificadores. Então, se eu tenho uma fórmula que é quantificada, né, universalmente ou existencialmente, como vocês estão vendo aqui no item 7, então tanto H como a própria fórmula em si quantificada, seja universalmente ou existencialmente, são subfórmulas dessa fórmula E. E para fechar a coisa, né, nós vamos ter o quê? A mesma ideia de que se eu tenho H1, que é subfórmula de H2, e H2 é subfórmula de E, então H1 é subfórmula de E também. O mesmo princípio que a gente acabou de aplicar com relação aos termos, aquele princípiozinho da continência de conjuntos, certo? E finalizando essa parte de subtermo, subfórmula e subexpressão, todo subtermo ou subfórmula é também uma subexpressão, tá bom? Então, dito isso, fica pacificado, né, essa questão de que são subtermos, subfórmulas e subexpressão, tá certo?
Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. E como vocês devem estar percebendo, esse vídeo está muito teórico, certo? E realmente não tinha como não fazer ele assim, com conteúdo teórico mais pesado, porque definição já viu, né? São conteúdos puramente teóricos. Os exemplos eu espero trabalhar com vocês no momento síncrono, no nosso momento aula, tá bom? Isso daqui é mais para vocês terem uma ideia do que nós vamos trabalhar, e quando for no momento síncrono eu vou apresentar exemplos e tal, vou deixar isso mais enriquecedor. Bem, vamos agora partir para a classificação de variáveis. As variáveis, como a gente já viu, são termos, certo? Então, toda variável ela vai estar dentro de um escopo de um quantificador. Mas o que vem a ser esse escopo de quantificador? Essa ideia de escopo é muito semelhante àquela ideia de escopo que você já trabalha no estudo da linguagem de programação, na lógica de programação, tá certo? Então, o seguinte, se eu tenho aqui uma determinada fórmula quantificada universalmente, e eu tenho uma determinada variável x, certo? E uma fórmula H, ok? E ela é subfórmula de uma fórmula E, né? Uma fórmula mais complexa. Então, o escopo dessa subfórmula aqui em E é a subfórmula H. Ou seja, vamos supor, né, de acordo com o que a gente já viu aqui, que essa fórmula aqui ela é uma subfórmula de E, certo? E essa subfórmula H ela está quantificada universalmente, certo? Acho que agora vai ficar mais claro para vocês. Então, o escopo desse quantificador na fórmula E, que é a fórmula maior, é a subfórmula H. Então, H acaba sendo o escopo desse quantificador, tá bom? Da mesma forma, se eu tiver uma fórmula quantificada existencialmente e essa quantificação existencial se referir, né, a essa fórmula H, né, como sendo uma subfórmula de uma fórmula E qualquer, então o escopo desse quantificador existencial na fórmula E vai ser a subfórmula H, tá bom? Então fica bem claro isso para vocês. Vamos tentar colocar aqui um exemplo, certo? Um exemplo simples, só para não perder a oportunidade. Então vamos imaginar que eu tenho aqui Px condicional Qx, certo? Então, no caso aqui, a subfórmula H seria esse Px, enquanto que a minha fórmula E seria toda essa fórmula aqui, correto? Entendido? Vai ficar de acordo com o que a gente acabou de mostrar aqui na explicação, correto? Então, o escopo desse quantificador é essa subfórmula aqui, certo? Por quê? Porque aqui esse conectivo ele funciona meio como se fosse um limite. Mas, se essa fórmula eu tivesse colocado todinha ela entre parênteses, então a minha subfórmula H seria tudo isso daqui. Aí, o escopo desse quantificador iria até aqui alcançar essa outra variável, correto? Se isso fosse uma quantificação existencial, valeria a mesma coisa, beleza? Bom, vamos adiante. Nós podemos ter também as chamadas ocorrências livres e ligada. Então, o que é uma ocorrência livre? Uma ocorrência de x, veja que esse x aqui é uma metavariável em E, sabendo que é uma fórmula qualquer da lógica proposicional, ela é ligada se esse x está no escopo de um quantificador universal ou um quantificador existencial dentro dessa fórmula E, correto? Então vejam bem, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, certo? Vamos voltar aqui para o exemplozinho, que acho que dá para a gente aproveitar. Então, essa variável x aqui, certo? E essa outra, nessa configuração, elas são variáveis ligadas. Mas, se eu tivesse isso daqui, por exemplo, para tudo x, né? Px, conjunção Qx. Aqui eu teria como variável ligada apenas esse primeiro x. Por quê? Porque esse x aqui está dentro do escopo do quantificador existencial. Já esse segundo x, ele não é uma ocorrência ligada. Então eu tenho o x, uma ocorrência ligada aqui, e aqui eu tenho o x, uma ocorrência não ligada, porque está fora do escopo de E. Bem, aqui na definição, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Esse segundo ponto da definição, ele diz o seguinte: uma ocorrência de x em E é livre se não for ligada, certo?
Eu acho até engraçado isso, porque mostra uma certa preocupação do rigor matemático, né? Intuitivamente, não precisaria dessa segunda parte aqui, né? Porque se uma variável, quando ela está ligada, lógico que uma ocorrência de x é ligada quando está dentro do escopo. Se não está dentro do escopo, ela não, né? Seria uma ocorrência não ligada. Mas, para manter o rigor da definição, é interessante a presença dessa segunda frase aqui, ok? Bom, além de ocorrência ligada, né, livre e ligado, nós temos ainda outros pontos relacionados a esse conceito de livre e de ligado. Bem, a gente viu o conceito de ocorrência livre e ocorrência ligada. Só que esse conceito de ocorrência ele é bastante amplo, certo? Agora a gente vai especificar um pouquinho mais ele. Bem, portanto, nós temos aqui também os conceitos de variável livre e variável ligada. Então, uma variável livre, né? Veja bem, olha como é interessante essa construção dessas definições. A variável x ela é ligada em E se existe pelo menos uma ocorrência ligada de x em E. Então, vejam bem, ó, pelo menos uma ocorrência, né? Veja aqui, pelo menos uma ocorrência ligada de E, certo? Então, nesse caso, vejam bem, se existe pelo menos uma ocorrência ligada de x em E, então nós podemos dizer que ela é uma variável ligada. A variável x é livre em E se existe pelo menos uma ocorrência, certo? Pelo menos uma ocorrência livre de x em E. Então, havendo pelo menos uma ocorrência ligada de x em E, eu estou dizendo que essa variável está ligada. Havendo pelo menos uma ocorrência livre de E, eu posso dizer que ela está livre também. Então, vocês viram naquele exemplo anterior, certo? Que nós tínhamos a mesma variável x. Ora ela estava ligada, ora estava livre, de acordo com a ocorrência. Então, eu tinha ali uma ocorrência livre e uma ocorrência ligada. Correto? Bem, além de variáveis, eu posso ter também símbolos que são livres, certo? Esse conceito de livre e de ligado também pode ser referenciado a símbolos. Então, dado uma fórmula E, os seus símbolos livres são as variáveis que ocorrem livres. Então, toda e qualquer variável que ocorre livre, né? Então, vão ser chamados de símbolos livres. Os símbolos de função e os símbolos de predicados também. Então, eu tenho aí as ocorrências de variáveis livres, eu tenho os símbolos de função e também tenho os símbolos de predicados. Todos esses estão no contexto, né, de símbolos livres, tá bom? Mas veja que ele começa com a definição de ocorrência, né, para poder ficar mais claro. Bem, temos também, derivando desse conceito de símbolo livre, de variável livre e tal, etc., é o conceito de fórmula fechada, tá bom? Então, o que vem a ser uma fórmula fechada? É uma fórmula fechada, ela é quando não possui variáveis livres. Então, quando todas as variáveis da minha fórmula estão, de alguma maneira, dentro do escopo de algum quantificador, certo? E não tem nenhuma variável livre, certo? Porque todas estão dentro do escopo de algum quantificador, primeiro, não existe nenhuma ocorrência livre de variáveis. E aí eu posso dizer que aquela fórmula é uma fórmula fechada, tá bom? Entendido? Bem, nem toda fórmula é uma fórmula fechada, mas eu posso produzir o que nós chamamos de fecho, né? Então, o que seria um fecho? Seria um mecanismo que eu utilizo, seja através do quantificador universal ou um quantificador existencial, e ao aplicar esse mecanismo, né, eu estarei transformando a minha fórmula em uma fórmula fechada. Então, eu posso ter um fecho universal ou um fecho existencial. O fecho universal e o fecho existencial, certo? Eles são simbolizados por isso daqui, né? Ou seja, o quantificador universal e um asterisco e a minha fórmula H, ou o quantificador existencial e um asterisco e a fórmula H, certo? Esse é indicado por isso daqui, mas ele é dado pelo quê? Por um conjunto de variáveis quantificadas, ou universalmente ou existencialmente, certo? Que no caso seriam todas as variáveis da minha fórmula que porventura tem alguma variável que seja livre, né? Então eu posso quantificá-la universalmente ou existencialmente, e aí eu elimino qualquer variável livre e aí tenho o quê? Um fecho existencial ou um fecho universal. Bem, da mesma maneira que lá na lógica proposicional nós tínhamos as formas normais, aqui na lógica de predicado nós também temos formas normais, que são as mesmas formas normais que a gente trabalhou na lógica proposicional, tá bom? Então, por isso, dispensa, eu não vou me demorar muito nesse conceito, também porque o vídeo já está ficando um pouco longo.
Bom, o mesmo conceito de literal que a gente trabalhou na lógica proposicional, a gente também trabalha aqui na lógica de predicados, certo? Como vocês podem observar aí no texto, é um conceito muito semelhante àquele que a gente trabalhou lá na lógica proposicional, né? Então, o literal, ele é um átomo. Nesse caso aqui, a gente utiliza a figura do átomo. A gente sabe que um átomo ou é um símbolo proposicional ou é um símbolo de predicado, tá certo? Então, termos não são átomos, lembre-se disso, certo? Então, eu posso ter um átomo que é negado, né? Então, seria um átomo negativo, né? Aliás, seria um literal negativo, ou um átomo não negado, que é um literal positivo, como vocês podem bem observar aqui, correto? Então, esse conceito literal que a gente viu também na lógica proposicional, também cabe aqui na lógica de predicados. E as formas normais, como a gente já tinha conversado anteriormente, eu tenho uma forma normal conjuntiva, que é quando uma determinada forma ela é uma conjunção de disjunções, né? Então ela está em FNC, ou a forma normal disjuntiva, quando ela é uma disjunção de conjunções, correto? Bem, para finalizar, já caminhando aqui para os finalmente do nosso vídeo, nós temos os conceitos de cláusula de programa, né? Então, a cláusula de programa é uma cláusula do tipo C, onde eu tenho um fecho universal, certo? Então, aqui eu tenho uma fórmula com um fecho universal, uma fórmula G qualquer, em que essa fórmula G ela está em FND, certo? Então, se a minha fórmula G está em FND e ela possui um fecho universal, ela é uma cláusula de programa, correto? E detalhe, e tem exatamente um literal. Então, exatamente um literal constitui uma cláusula de programa, tá bom? Bem, ainda falando sobre cláusulas, nós temos a cláusula unitária, certo? Então, uma cláusula de um programa unitária é uma cláusula do tipo B com essa setinha aqui, certo? Isso daqui a gente vai ver muito na parte de programação em lógica. Então, programação em lógica é um estudo bem interessante que pode render até TCC para vocês, tá certo? E aí nós trabalhamos com essas cláusulas aí. Lembrando que a programação em lógica ela é a base para a linguagem Prolog, por exemplo, certo? E um programa lógico constitui nada mais, nada menos do que um conjunto de cláusulas de programa, certo? Então, essas cláusulas de programa constituem o nosso conjunto, nosso programa lógico, que no nosso encontro 5 nós vamos ver com mais detalhes, tá certo? Bem, gente, então, já finalizando aqui esse vídeo foi muito denso de conteúdo, muito teórico. Eu recomendo que vocês assistam mais de uma vez, porque assistindo uma primeira vez é só mesmo, principalmente aqueles que nunca viram esse assunto, lógica de predicados, a partir de uma perspectiva mais formal, que é essa que eu apresentei para vocês. Então, recomendo que vocês assistam mais de uma vez, principalmente para se preparar para o nosso encontro síncrono, tá bom? Bem, esse conteúdo que eu trabalhei aqui nessa parte, eu fiz a partir desse livro, que é o Lógica para a Ciência da Computação e Áreas Afins. É um livro interessante, né? Mais voltado para a ciência da computação, e foi a partir dele que eu construí essa aula aqui. Bom, espero vocês na nossa aula síncrona e espero que fiquem todos bem, certo? Até mais, ou até o próximo vídeo também.